Olha, vem comigo na trilha da notícia ao vivo. Eu tenho Guilherme Campos agora aqui no telão da informação. Um jovem de 25 anos morreu por suspeita de dengue. Uma jovem, né? Em Ribeirão Preto. E a família questiona o atendimento prestado na UPA ali da rua Cuiabá. Guilherme tem mais detalhes. Infelizmente, uma morte desta jovem com apenas 25 anos. E o que a família está negando, alegando, na verdade, sobre esse atendimento? Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a Carolina, de 25 anos, auxiliar de enfermagem. Ela tinha acabado de conseguir um emprego no Cantinho do Céu, uma instituição filantrópica aqui de Ribeirão Preto, que atende crianças com paralisia. E aí também, Valentim, ela casou há pouco tempo, há 3 semanas. E aí no domingo, no dia 2 de junho, ela teve dor de cabeça, febre, dor do corpo. Isso no domingo, na segunda-feira os sintomas se repetiram. Na terça-feira ela foi até a UPA da rua Cuiabá, passou por atendimento médico, o médico receitou alguns medicamentos, 6 medicamentos, e aí disse que a suspeita era dengue, mas de acordo com a família não pediu um exame. E aí ela continuou com os mesmos sintomas, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Na sexta-feira voltou para a UPA da rua Cuiabá. Ela chegou andando sozinha, fez a ficha de atendimento enquanto a mãe estacionava o veículo e aí de repente começou a passar mal. Ela ficou esperando por cerca de 2 horas até ser atendida e aí quando foi atendida teve que ser entubada. Foi levada para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e não resistiu. Vamos acompanhar a reportagem. Eu conversei com a mãe da Carolina, de 25 anos, que morreu por suspeita de dengue. Vamos acompanhar. Um dia depois do sepultamento de Carolina, Indiara fala sobre a morte da filha. Como é que vai ser a partir de agora, sem a Carol, sua filha mais velha, de 25 anos? Meu braço direito, minha parceira de tudo. Como é que vai ser agora, sem a sua filha? Muito. Não tem nem o que falar. Vai ser horrível. Carolina, de 25 anos, teve febre, dor de cabeça e dor no corpo no dia 2 de junho, no domingo. Na segunda-feira, os sintomas se repetiram. No dia seguinte, na terça-feira, ela foi na UPA da rua Cuiabá, em Ribeirão Preto. Lá eles atendeu ela, só que não fizeram o exame de dengue. Só que pelos sintomas, era dengue. O que ela estava sentindo? Dor de cabeça, febre e dor no corpo. Essa foi a receita, 6 medicamentos. O atestado de 5 dias, de acordo com o CID, a Classificação Internacional de Doenças, indica que Carolina estava com dengue, mas o médico não pediu o exame, segundo a mãe dela. O médico não pediu um exame para ver se ela estava com dengue, né, para saber como estavam as plaquetas? Não pediu. Nos dias seguintes, Carolina continuou com febre, dor no corpo e dor de cabeça. A auxiliar de enfermagem tomava os medicamentos e melhorava, mas na madrugada de quinta para sexta, ela piorou. Na sexta-feira, o meu genro me ligou, falando que ela estava com febre, que ele pôs ela para tomar banho, deu medicação para ela, aí eu fui lá para ver ela. Indiara foi até a casa da filha e trouxe Carolina para a unidade de pronto atendimento pela segunda vez. A auxiliar de enfermagem entrou aqui sozinha e fez a ficha de atendimento, enquanto a mãe estacionava o carro. Logo depois, começou a passar mal e quando foi atendida, após 2 horas, teve que ser entubada. Ela já não estava mais tendo reação nenhuma mais. O rosto dela estava paralisado, ela estava roxa, ela já não suando demais. Então ela já não tinha mais reação nenhuma. Durante o atendimento, um médico percebeu que o estado de saúde de Carolina era grave. O médico olhou aquilo e ele falou: não, essa menina tá passando muito mal. Levou ela para urgência. Levou para urgência, ela já começou a ter as crises do que ela já estava passando já.
Carolina foi transferida para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas e não resistiu. A gente foi falar com os médicos, eles falaram que ela tinha sofrido um trauma no cérebro e esse trauma inchou bastante o cérebro, já tinha estourado os vasos da cabeça e o sistema principal da cabeça já não estava respondendo mais. Então, o que eles falaram que a gente poderia esperar uma morte cerebral instantânea, assim. A auxiliar de enfermagem estava trabalhando há pouco tempo no Cantinho do Céu, uma instituição que atende pacientes com paralisia cerebral. E estava casada há 3 semanas. Vou em busca de justiça e eu quero fazer justiça por ela, porque ela merece. Eu tenho que honrar ela agora, entendeu? Coisa que eu poderia ter feito mais por ela na hora. Só que eu não tive condições, porque eu não tive ajuda, entendeu? Se eles tivessem dado uma mão para minha filha, não tinha acontecido nada disso. Guilherme Campos. Tá, e vamos seguindo então daqui. O Guilherme está me ouvindo lá. Mas a informação é essa, né, Guilherme? Infelizmente, amigos de casa, vocês que acompanham o Balanço Geral, a informação, infelizmente, é essa. Essa jovem, 25 anos, todo mundo aqui se questionando, Gui, durante a sua reportagem, se realmente ela teria perdido a vida em decorrência da dengue. Mas, pelo que a mãe explicou e, a princípio, pelo que os médicos falaram, a dengue agravou esse quadro, né, que acabou tendo uma hemorragia na cabeça e, enfim, isso acabou evoluindo para a morte. É isso, Gui? É isso, Valentim. Assim que eu comecei a conversar com a mãe da Carolina, eu perguntei para ela se a Carolina tinha algum problema de saúde. E ela disse que não. Então, por enquanto, a suspeita é que a morte foi por causa da dengue. É claro que a família já está em busca do laudo e, claro, do exame necroscópico que vai indicar o que realmente aconteceu com a Carolina. Por enquanto, essa é a suspeita da família e a família reclama que não houve um atendimento mais adequado para a Carolina. A família diz que no primeiro dia que a Carolina foi até a UPA da Rua Cuiabá, aqui em Ribeirão Preto, o médico não pediu um exame, ele só passou os medicamentos. Então, essa é a principal reclamação da família. E aí, na sexta-feira, a família reclama também que demorou muito para a Carolina ser atendida, ela estava passando mal lá na sala, né, de espera, e aí que ninguém apareceu para ajudar. Ela foi atendida só depois de 2 horas, estava suando muito, né? Ela chegou a vomitar. E aí depois, quando ela foi atendida, um médico mais experiente chegou perto ali da mãe da Carolina e perguntou se poderia entubar a Carolina. Então, são por esses motivos que a família está revoltada com a morte da Carolina, de 25 anos, que casou há 3 semanas, estava trabalhando há pouco tempo. E aí a gente veio até o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para conversar com um médico infectologista que vai trazer detalhes sobre a dengue. Ele explicou como um quadro de dengue pode evoluir para a morte. Vamos acompanhar então a entrevista. Infelizmente, existem alguns casos na dengue que podem surgir complicações. Uma complicação que é infrequente, mas acontece, é o que a gente chama de miocardite por dengue ou pós-dengue, que é uma falência do coração pós um quadro de dengue. E isso, infelizmente, independe de se teve um tratamento correto, se teve um segmento correto. Isso pode se instalar e, infelizmente, pode ocorrer óbito por conta dessa situação. Nesse caso que a gente fez uma reportagem hoje, a família reclama que o médico não pediu um exame. No primeiro dia em que a paciente foi lá, ele diagnosticou que era uma suspeita de dengue, de acordo com os medicamentos, o CID, mas não pediu um exame. O exame deve ser pedido pelo médico em relação quando se tem um quadro de dengue?
No caso de epidemia, muito provavelmente um quadro de febre, dor no corpo, cefaleia, vai se configurar um quadro, pelo menos epidemiologicamente falando, de dengue, tá? A questão de pedir ou não seria um paciente de risco, um paciente acima de 65 anos, um paciente que tem uma cardiopatia grave, um diabético, mas no caso parece que era uma pessoa de uma idade de 25 anos, que não tinha nenhuma outra comorbidade. Eventualmente, pode-se não pedir o exame e tratar como dengue. A pessoa orientada a retornar ao serviço de saúde se eventualmente evoluir com complicações. Se tiver um quadro de vômito, não conseguir hidratar, tiver alguma coisa diferente. E foi o que a paciente fez a princípio, né? Olha, e é claro que a família está se questionando, Guilherme Campos e amigos de casa ligados aqui no Balanço Geral, porque, como disse o médico, né, ela chegou na UPA no começo da semana e ainda com um quadro dentro de uma epidemia que muita gente acaba tendo, né? Um quadro de febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, e o médico falou, olha, dengue, tá aqui, vai lá, volta para casa. Agora, resta saber, né, dentro do que o médico falou, a gente depois tem que saber da família, se ela já tinha algum histórico, alguma comorbidade aí anterior, que possa ter sido agravada ao longo da semana com a dengue, e esse exame, sim, teria feito a diferença para esse tipo de tratamento. Isso, pelo menos a mãe não teria explicado em um primeiro momento, né, Gui? Se ela já tinha alguma outra doença que a dengue possa ter potencializado a ponto de dar uma hemorragia cerebral. A mãe disse que não, Valentim. A mãe disse que a Carolina não tinha nenhum problema de saúde. O que o médico infectologista passou, né, com mais detalhes, a entrevista ficou um pouco maior, mas a gente, claro, trouxe apenas um trecho da entrevista, é que, por exemplo, poderia ter uma conversa com a Carolina para saber se ela conseguiria ingerir líquido, né, porque a gente sabe da importância de tomar bastante água quando a pessoa está com dengue. Aí, se a pessoa não está conseguindo fazer isso, é preciso tomar soro, né? Então, claro que a gente precisa agora de mais detalhes, até por parte da Secretaria da Saúde, que enviou uma nota, Valentim. Eu tenho aqui informações sobre uma nota que foi enviada para a nossa produção por parte da Secretaria da Saúde. E aí a nota diz o seguinte: a Secretaria Municipal da Saúde informa que o atendimento prestado a paciente será apurado com rigor e responsabilidade, e assim que possível será repassado à emissora. A gente tentou uma entrevista com algum representante da secretaria, mas fomos informados que por motivos de agenda dos responsáveis não haverá entrevista. E aí, com relação aos números de casos de dengue, foi solicitado aqui para a nossa produção, né, entrar em contato, na verdade acessar, né, a página da internet da secretaria para ter todos os números atualizados. Então agora a família aguarda também o resultado, né, do laudo, né, da morte, para saber exatamente o que diz esse laudo, para saber se foi constatado que a morte foi devido à dengue, né? E a família deve procurar um advogado para saber exatamente o que aconteceu, se o procedimento tomado pelos médicos foi um procedimento correto. O fato é que a família disse que ela não tinha problema de saúde, começou a ter sintomas no domingo, no dia 2, domingo, segunda, terça foi até a unidade de pronto atendimento, foi medicada, voltou na sexta-feira, estava ainda bem, estava tudo bem com ela, mas lá, durante a espera, começou a suar muito, né? Ela passou mal, e aí quando foi atendida, depois de 2 horas, um médico mais experiente já disse que ela deveria ser entubada. Ela foi entubada lá na UPA da Rua Cuiabá, transferida para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, unidade de emergência lá no centro da cidade. E aí, durante a noite, ela foi transferida no início da tarde e à noite não resistiu. E a família quer respostas para saber exatamente o que aconteceu com a Carolina, de 25 anos, que casou há 3 semanas. Eu volto com você, Valentim. Obrigado, Gui Campos. E qualquer nova informação, Guilherme volta ao vivo, direto do HC, onde ele acompanha também, da UPA da Cuiabá, onde ele acompanha também direto esse caso que chama muito a atenção, né? Nossos sentimentos aí para o marido, 3 semanas de casados, apenas 3 semanas. Nossos sentimentos e nossa força, nossa solidariedade para essa mãe, que Deus conforte essa família que perdeu uma jovem, 25 anos, trabalhando em um lugar que amava, fazendo a profissão que ela amava, que era enfermagem, lá no Cantinho do Céu, casada há 3 semanas e, de repente,
uma dengue acaba evoluindo esse quadro para morte. Vamos acompanhar e qualquer resposta por parte da prefeitura ou também aí da família, a gente vai voltar nesse caso com certeza no balanço.